Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje, o que a gente tem, cara? Tutorial 2023 de como montar o teu PC gamer completo. E é isso aí, basicamente. Vai montar teu primeiro PC na vida? O teu primeiro PC gamer agora, teu PC de escritório, qualquer coisa, qualquer PC. A gente vai ver hoje como é que fazer. Se gostar, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. E é isso aí, vamos lá. Muito bem, galera. O que a gente tem aqui, ó? O que a gente vai precisar? Eu sempre conto na mão, são 7 itens principais de um PC gamer. Que são o quê? Processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, fonte de alimentação, armazenamento, um SSD HD, um SSD NVMe e, por fim, o gabinete. E claro, aí tem coisas a mais que eu não coloquei, como por exemplo a gente vai usar nessa montagem aqui para refrigerar o processador. A gente vai usar um water cooler, que geralmente o processador quando tu compra já vem com o cooler junto, então por isso que eu não conto nos 7 itens principais. Um water cooler é às vezes uma parte que a gente vai colocar nesse vídeo de hoje, e às vezes a gente tem fã de gabinete, bota uma frescurinha outra mais em cima. Mas o principal sempre conto 7 ou se não 8 com water cooler ou um cooler mais parrudo que tu vai comprar separado e colocar no teu processador, certo? Então vamos começar do começo. O que seria o ideal? Vamos centralizar na trinca aqui de performance do PC, que é placa-mãe, memória RAM e processador. Então galera, vamos lá. O que eu tenho de processador, memória RAM, placa-mãe aqui? A gente vai usar nesse tutorial de hoje ele, o poderosíssimo i9 13900K. Isso aqui nos processadores mais rápidos do mundo nesse momento. O bicho tem 16 núcleos físicos e 24 threads. É um canhão de performance. Então vou deixar ele aqui. Dúvidas comuns de quem vai montar o primeiro PC. Eu preciso usar luva, preciso me proteger, eu vou dar choque no computador, vai estragar minhas peças colocando na mão. A tal da energia estática que a gente tem no corpo, no movimentar, mexer no cabelo, nos fios, às vezes usar roupa de lã carrega muita energia estática no corpo. Aquele negócio de encostar num ferro depois dar um choquezinho. Antigamente, em computadores mais antigos, as peças não tinham tanta proteção como elas têm hoje. Então assim, é um risco que se corre, eu não posso desconsiderar, falar que é impossível, mas é muito difícil de dar problema com a tua mão tu encostar direto aqui na memória RAM, no processador, tu botar a mão na placa-mãe e estragar isso. É muito difícil. Mas para desencargo de consciência, o que a gente pode fazer? Chegar na parede de alvenaria aqui, ó, ou chegar numa prateleira aqui, ó, metálica, vai lá, tuas mãos, bota a mão aqui, ó, pã, descarregou, pronto, acabou. O que tu tinha de energia tu mandou embora, foi pro terra, certo? E é isso, pode meter a mão aqui agora. Então aqui, galera, placa-mãe que a gente vai utilizar, uma Z690M, a Aorus Elite DDR4. E de memória RAM vai ser esse módulo de memória com 16 GB da Rise Mode Diamond Series. É um pente DDR4, é um módulo de memória DDR4 e é tudo compatível aqui. Então, vamos lá. Com a placa-mãe em mãos. Eu falando da energia estática, e esse aqui é um plástico que protege contra estático, ó, tá vendo? Isso que eu falo, é muito difícil de acontecer, mas a marca ao menos se preocupa em não deixar algum risco desse tipo, né? O que a gente vai ver na caixa da placa-mãe, tá? A gente tem cabo SATA que vem junto. Esse cabo SATA que a gente vai usar para ligar um HD ou um SSD, que é a porta SATA. Então se tu vai ter um SSD assim ou um HD, que tem esse conector aqui, tu já pode tirar um cabo da caixa da placa-mãe e deixar separado. Eu já tenho um separado aqui do lado, tá? Então não vou usar esse da placa-mãe. No geral, o que a gente costuma usar é isso, tá? Às vezes vai ter o espelho da placa-mãe junto. O espelho é esse aqui, ó, que vem junto. Esse espelhinho é um acabamento. É uma proteção. Isso aqui fica aqui, ó, nessas portas traseiras da placa-mãe. Isso aqui encaixa aqui, ó, faz um molde. E isso fica na parte de trás do gabinete, tá? Então, se tem separado o espelho, já pega junto com o cabo SATA também, já deixa na mão. Essa placa-mãe aqui que a gente vai usar, ela já tem um espelho embutido, ó. Não é separado, ó, ele fica junto aqui. Então, não preciso me preocupar. E vou dizer, já esqueci de instalar algum espelho, hein, montando o computador. Que no final de montar tudo eu vi, esqueci o espelho. Aí tem que tirar a placa-mãe, placa de vídeo, tudo fora pra botar isso aqui no lugar e montar tudo de novo. Então, presta atenção. Entendeu, mano? Então tá, ó, tirou placa-mãe na mão, processador, memória RAM. Pode pegar a tua caixa da placa-mãe, usar como uma espécie de bancada e largar em cima aqui, tá? Da tua placa-mãe. Pra gente trabalhar aqui em cima. Então aqui, galera, o que a gente vai ter que fazer, tá? Memória RAM vai nos slots de memória RAM. As quantidades variam em placa-mãe. Tem placa-mãe que tem só 2 slots, são 2 encaixes. Essa aqui tem 4. Tem placa-mãe que tem 6, tem placa-mãe que tem 8. Mas aí já é placa-mãe de servidor, é bem mais incomum da gente ter
esse tipo para montar um PC em casa, tá? O geral mesmo é ter 2 ou 4 slots. E agora tem uma coisa importante, o jeito correto de instalar a memória, o jeito certo de posicionamento dos módulos de memória aqui no slot. Isso vai variar da quantidade de módulos que tu vai ter. Eu vou instalar um só aqui nesse computador. O preferencial é sempre o slot que está mais para a parte externa da placa-mãe, mais para o lado de fora, ou seja, esse slot aqui, tá? Eu tenho uma memória só, eu não vou instalá-la aqui, ó, aqui nesse de dentro. Eu vou instalar ela nesse de fora, certo? Então a gente vai abrir as travinhas aqui, um para o lado, outro para o outro. Presta atenção na ranhura aqui, ó, na banguela dos terminais do módulo de memória. Vai olhar se é compatível com o encaixe que tem ali no slot. Vai lá, encaixa e pode forçar agora, tá? Até dar o clequezinho. Deu clequezinho de um lado, cleque do outro. Pronto, instalou do jeito certo a memória RAM. É isso. Se tu tiver duas memórias, o que a gente vai fazer agora, eu vou pegar outras memórias aqui, ó. Esse aqui é um jogo que tem 4 módulos, ó. Eu vou usar só 2. Ó, se a gente fosse usar só 2 módulos, o que a gente vai fazer? Continua priorizando o slot lá da ponta da extremidade da placa-mãe, vai engatar. E agora a gente vai pular um slot, e vai colocar no outro, fazendo isso aqui. Pronto, esse é o jeito certo. Tem mais 2 módulos para botar? Agora a gente pode complementar os de dentro aqui. Abre aqui, abre lá. Tec, tec. Tec, tec. É isso aí. Ah, por que tem que ser assim? Porque fizeram. É isso. Esse é o padrão utilizado. E a gente tem que colocar isso aqui, principalmente para ativar o Dual Channel das memórias. Eu não vou atentar muito o que é isso aqui, como é que as coisas funcionam, senão o vídeo vai ficar muito longo. O foco aqui é como montar do jeito correto. Se fizer isso aqui, ó, galera, de botar um do lado do outro, o Dual Channel das memórias não vai ser ativado, não vai funcionar do jeito correto. E uma outra coisa que vocês podem perceber é que os próprios slots, eles têm uma diferenciação. Tá vendo que 2 slots eles têm uma blindagem, uma carcaça de alumínio, que é mais reforçado, e os outros 2 é só o plástico preto. Então já tem um certo destaque nos quais são os prioritários, tá? Esses slots, eles são prioritários porque eles conseguem aumentar melhor a frequência da memória RAM, se tu for fazer um overclock, vai trabalhar de um jeito mais correto. E a própria serigrafia da placa-mãe, se a gente for olhar aqui, ó, tem a indicação da nomenclatura e o posicionamento dos slots. Ó, DDR4, DDR4, tan, 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 tan. O slot A1, que é esse aqui, A2, que é esse, B1 e B2. E o que tem escrito aqui? First, que é o A2 e B2. São justamente os slots que têm um destaque. Eles são os primeiros a serem utilizados. Se tu for abrir o manual da placa-mãe aqui na caixa e ler na parte de instalar memórias, vai estar dizendo isso ali também. Então, tu pode te guiar pelo próprio manual da placa-mãe. Mas o padrão é esse. Agora, vamos instalar o processador. O processador vai direto no socket. Esse aqui é um socket chamado LGA. Ele é comumente usado pelos processadores da Intel. A gente pega aqui, ó, essa bengalinha que tem aqui, ó, vai pressionar ela para baixo e às vezes precisa fazer bastante força mesmo, tá? Não precisa ter medo de quebrar. E vai soltar, ó. Isso solta um ferrinho aqui no outro lado que deixa isso aqui móvel. Aqui ele faz a pressão, ó. Aí não abre. Então, solta isso aqui, gira e aqui soltou a carcaça. Essa é a parte que todo novato se borra nas calças. Cagão. Porque a gente tem vários pininhos de conexão nos terminais do processador. E se tu coloca o processador meio torto, daí tu começa a dançar com o processador aqui em cima, daí tu raspa um dedo sem querer, tu já pode entortar um daqueles pinos. E aí tu tem que vir com uma agulha para desentortar ele e quem não tem experiência vai fazer caca. Então, essa é uma hora de concentração, mas não é difícil. Principalmente, não fica com medo. Então vamos pegar aqui o processador. Ó, o conselho que eu dou. Tá vendo na caixinha do processador? Já tem um espacinho aqui, ó, para tu meter os dedão aqui, ó. E até esse dissipador do processador, essa parte prata, ela tem também umas bordinhas aqui, ó, que é pra ser até mais fácil para pegar. Esse aqui é o ponto, tá? Qual que é o lado certo de encaixe? É fácil, que nem aqueles brinquedos de criança. Encaixar a estrelinha dentro da estrelinha, o quadrado no quadrado. A gente tem algumas ranhuras aqui, umas banguelinhas no processador, ó. Nessa parte verde do processador, que eu tô com a unha dentro aqui, ó. Tem uma aqui, tem uma aqui. No outro lado também tem uma aqui, e aí tem uma aqui. A gente vai ver esse padrão de desenho aqui no socket, tá? Os dentinhos que vão encaixar aqui e aqui, e do outro lado também. Então é isso, é só seguir isso. E repara que no socket também tem um vão aqui, ó, para poder caber o teu dedo na hora de encaixar. Eu vejo que a galera às vezes pega inverso assim, ó, mas só se complica a vida. Pega do jeitinho certo, que não tem erro. Vai lá e pam. Não precisa apertar nada, tá? É só encaixar e soltar. Ele fica
Ó, depois que tá aqui dentro, eu posso até dançar um pouquinho, ó. Ele fica batendo um pouquinho, mas é pouca coisa. Aí faz o quê? Fecha aqui. Se tua placa-mãe for nova, tu pode deixar essa tampinha aqui, tá? Quando for pressionar aqui, a tampinha sai sozinha, ó. Sai voando. Se a placa-mãe for usada, ela não vai ter muitas vezes essa proteção. Não muda nada. Deixa aqui. E pã. Os dentinhos aqui, ó, que eu falei antes para ajudar a pegar com os dedos, né? Eles vão pressionar aquela base do processador ali, ó. Dá uma bela de uma apertada. Pode meter força aqui, tá? Não precisa ficar com medo. E é isso. Processador instalado com sucesso. Memória RAM também. Então, galera, placa-mãe principal aqui, por enquanto, é isso. Deixa meio de lado. Agora a gente vai pegar o gabinete. A gente vai usar esse gabinete aqui, que é um Deepcool CG540. Parece até nome de moto. 500 cilindrada. Grande bicho. Bonitão, hein? Beautiful, beautiful. Bem, galera. Gabinete em mãos, o que a gente vai fazer? A gente já podia instalar a placa-mãe agora, não tem uma ordem padrão certa, tá? Eu vou colocar o que eu costumo fazer, que eu gosto de fazer em ordem, que é o quê? Pegar o gabinete agora e instalar a fonte de alimentação. Então vamos pegar aqui, ó, tirar os parafusos traseiros das duas tampas do gabinete, né? Para ter o acesso na parte de dentro, óbvio. Isso aqui tem uma tampinha de vidro, vou deixar para lá. Outra tampinha aqui. Puxa. O gabinete vai trazer parafusos depois para fixar a placa de vídeo, fixar a placa-mãe, fonte, tem tudo aqui. Então a gente pode usar eles. E a gente também vai ter alguns cabos, que também para o pessoal que está no começo, às vezes tem um pouco essa parte de cabos do painel frontal do gabinete. Essa cabaiada toda aqui, ó. Esses cabos são desse USB, os botões Power, botão LED, esse conector de microfone e fones de ouvido. São as partes de funcionamento disso aqui, tá? Que a gente vai ligar lá na placa-mãe depois. Mas por enquanto é isso. O que a gente vai usar agora? Fonte de alimentação. Isso é bem variável, né? Tem gabinete que vai ter o local de instalação da fonte aqui superior. Gabinetes de escritório geralmente são assim. Gabinete gamer, que a gente fala, que tem esse PSU cover aqui, que é essa lata dobrada que esconde a fonte de alimentação. A gente vai lá pro lado de trás. Ele tem um espaço legal para esconder a fonte aqui. Os HDs ficam aqui. Então é aqui que a gente vai prestar atenção. A fonte, ela tem um fã. Esse fã, ele sopra o ar para dentro dela. É para refrigerar os componentes internos, tá? Não é um fã de exaustão para tirar de dentro o ar quente. Ele empurra ar frio para dentro. E esse ar, ele sai aqui pela parte de trás. Então o que a gente tem que fazer? Repara aqui no gabinete, galera. Tem aqui um quadriculado recortado na lata e junto tem um filtro anti-poeira. Ou seja, a ideia é para esse ar entrar por baixo e não por cima. Então esse fã a gente vai instalar ele virado para baixo, tá? Essa é a posição correta. O fã fica para baixo, não mete o fã para cima, vai meter o fã para baixo. Colocou a fonte aqui, agora a gente vai alinhar a furação, que é o que, ó? Posicionamento de parafuso. Isso aqui é padronizado, ó. Vai encaixar os 4 parafusos aqui. Vamos pegar o parafuso. Aqui tem uma coisa, tá, galera? Tem o parafuso certo para te prender tua fonte. Aí eu já vou falar sobre os parafusos, tá? Presta atenção aí. Esse tipo de parafuso aqui, ó, ele é maior e a rosca dele também é um pouco mais espaçada. E ele tem uma cabeça meio sextavada, tem 6 lados. Esse é o tipo de parafuso que a gente vai prender fonte de alimentação, vai prender placa de vídeo, é isso aí, tá? Outras placas de expansão, placa USB, placa de rede, placa Wi-Fi, aqui na parte de trás, esse tipo de parafuso sextavado. Os parafusos para prender a placa-mãe no interior do gabinete vão ser esses aqui, ó. Ele já é uma cabeça redonda. E a rosca do parafuso, ela é menor, ó. Ela não é tão espaçada. Vamos colocar um do lado do outro aqui. Olha a diferença da rosca, ó. Do gabinete da placa-mãe. Até o comprimento todo, né? Então, observe isso aí, tá? Esses são os 2 principais parafusos que a gente usa. Então, vamos lá. Prendi. O que eu vou fazer agora? Que a gente pode se atentar aqui, ó. Depois que tem a fonte instalada. Tem alguns cabos principais. Um deles é o 24 pinos ATX. Esse cabo aqui, ele vai lá na placa-mãe aqui, ó. Nesse grande conector aqui, ó. Ele vai aqui. Então é importante a gente saber como que vai ficar instalado tudo aqui. Como que eu vou passar esse cabo lá pra frente. Os gabinetes, eles têm uma passagem de cabo aqui, ó. Esse aqui tem uma frescurite a mais, que é uma borrachinha aqui, ó. Ele já meio que isola o cabo para trás. Já fica visualmente mais limpo. Mas todo gabinete, ele vai ter um recorte na lata para passagem de cabos para frente. Então o que eu faço aqui? Eu simulo, eu não chego a prender a placa-mãe. Só imagino um pouco aqui a posição dela.
ou encaixa ela aqui rapidinho, mas sem prender. Ó, ela vai ficar assim. Eu faço isso para ver a altura que vai ficar aquele conector 24 pinos e saber qual das saídas de cabo são mais próximas. A mais próxima aqui é essa saída de cima aqui, né? Então eu sei que eu posso passar aquele cabo grande por aqui. Tem placa-mãe que esse conector às vezes é mais embaixo, daí ficaria melhor sair aqui o cabo. Então é só um cuidado antecipado que a gente tem, tá? Porque às vezes quando tu vai montar a primeira vez o PC e tu não sabe disso, tu pode fazer e ficar um pouco mais feio, mas poderia ter ficado melhor. Então, se eu sei que já vai ali, pã, eu já passo esse cabo para frente. Outro cabo também, que já é legal passar para frente, é o cabo EPS 12 volts ou ATX 12 volts. Dá para chamar dos dois jeitos hoje em dia, que é esse cabo aqui, ó. Ele tem 8 pinos, 8 conectores e ele consegue se dividir no meio. Ó, se eu arrastar assim, ó, ele vira 2. Ó. Esse aqui é o conector que vai na região que alimenta o processador na placa-mãe, que é essa parte aqui, ó. Esses conectores de cima aqui, ó. Tem um de 4 pinos, tem um de 8. Eu tenho um cabo na minha fonte que é de 8, então eu vou conectar nesse de 8. Vai ficar sobrando um de 4, não tem problema. Se tua placa-mãe tiver 2 conectores de 8, tua fonte tem um conector de 8, tu vai usar um de 8. Não vai ter problema, vai funcionar igual. O que não dá pra fazer é ter um conector de 8 e tu dividir o teu cabo em 2 de 4 e tu usar só o de 4. Que aí o teu processador vai receber menos energia do que o ideal, ok? Então o que eu faço? Eu deixo já esse cabo passadinho aqui, porque pra instalar a placa-mãe é mais fácil depois. Então já deixo ele passado aqui pra frente. Geralmente o gabinete vai ter uma passagem aqui também e geralmente vai ser sempre realmente aqui no canto. Esse conector não dança muito na placa-mãe, a posição dele, sempre nesse cantinho de cima, em grande maioria. Outra coisa que a gente já pode imaginar como é que vai ser é ver os conectores desses cabos do gabinete, aonde é a posição deles na placa-mãe, para mim já saber como é que eu vou passar. Então vai ter esse conector aqui, esse aqui e esse resto aqui é tudo dos fãs do gabinete aqui. E esse gabinete vem com fã, né? Tem gabinete que nem vem com fã, daí não vai ter essa montoeira de cabo aqui. Vai ter só esses aqui que eu tô na mão aqui, ó. O que eu tenho aqui, galera? Vamos lá. Esse grandão é o conector do USB 3.0. Não precisa ser nenhum gênio para saber, ó. É só ler. Eu vou ver na placa-mãe onde é que é esse conector. Ele fica aqui, ó. Perto do 24 pinos aqui, ó. Esse conector aqui. Ele vai ali, ó. Pum. Então eu sei que ele vai na lateral da placa-mãe. Talvez seja legal passar ele pela mesma saída do cabo 24 pinos. Ó, o outro conector, ele é o HD áudio. Esse aqui é aquele conector da porta de microfone e fone de ouvido lá de cima do gabinete. Ela fica na parte de baixo da placa-mãe. Geralmente um padrão nesse cantinho aqui, ó. Tá até escrito assim, ó, entre os pinos áudio. Então esse conector vai ser aqui. Aqui nesse gabinete vieram outros dois conectores. Um deles é o Power SW e o outro é o HD LED. Power SW é o conector do botão de ligar e desligar o computador. Ele vai ficar nessa montoeira de pinos aqui. Esses conectores aqui a gente tem um padrão, tá, galera? Eu vou desenhar ele aqui. Vamos lá. Isso aqui é a visão aérea, tá? Dos pininhos aqui, os terminais. Como é que a gente vai ter eles organizados? Aqui de cima, como é que é um S? Tá S direito aqui? Não, eu fiz o inverso, né? Ele tá virado pra ti. Ih, tô desenhando de cima pra baixo, né? Esse aqui é o... Ai. Não consegue, né? Esses conectores aqui, ó, é o Power SW, tá? Esses terminais aqui. Aqui embaixo vai ser... eu não vou me... Ó, galera, esse é o padrão de posicionamento, tá? A gente tem aqui o Power SW, embaixo Reset SW, sempre em pares aqui. HD LED e Power LED. Como é que vai funcionar? Power SW e Reset SW, a gente pode conectar eles, tanto faz. Tu vai conectar assim, virado, vai conectar assim no pino, tanto faz. Eu digo aqui, ó, se eu conectar ele assim, ou se eu pegar e virar, tanto faz, vai funcionar. Não tem importância, não tem polaridade, tá? Então, por isso que é tranquilo. A única função desses pinos é quando a gente aperta o botão de ligar no computador lá no gabinete, esse sinal do botão vai descer até o cabo e vai vir até os pinos aqui e vai fazer uma ligação entre eles, um curto-circuito entre eles. E é isso vai disparar o ligar do computador. No cabo Reset SW, que é do botão Reset do gabinete, que nesse gabinete não tem o botão Reset, ele vai fazer a mesma coisa. Vou apertar o Reset, ele vai ligar um pino no outro e vai resetar e vai fazer aquele desligamento forçado no computador. É isso, não tem importância. Agora, os pinos HD LED e Power LED são os pinos que o cabinho que vem da frente, a gente vai ter que cuidar a polaridade, que é o que? Positivo e negativo. Como é que a gente pode ver isso? Muitas vezes vai estar escrito, ó, tem o mais e tem o menos. Ó. O mais está pro lado de cá, de cima, e o menos está para baixo. Então esse cabinho de cima é o positivo, o de baixo é o negativo. Como que fica o mais e menos aqui nos terminais? Do lado esquerdo, olhando de cima para o lado esquerdo, a gente vai ter o terminal positivo, e o direito é o negativo. Nos dois casos, é mais
e menos. Esses aqui a gente não pode se inverter. Por quê? Porque tá falando de LEDs. LED tem polaridade. É uma lampadazinha que vai ligar no gabinete. É aquele LEDzinho que fica piscando na frente do PC, aí fica lá piscando, trabalhando. É aquele LEDzinho ali, é só um indicativo de funcionamento. Se a gente não conectar esses cabos HD LED, Power LED, o computador não vai deixar de funcionar. É só aqueles LEDzinhos que não vão ficar piscando. Então, presta atenção sempre nesse padrão, tá? Esse grupo de 4 aqui, ó, ele é o mais importante. A gente vai ter outros pinos aqui, como o conector do speaker, que é um negocinho dentro do computador que fica apitando. Quando liga a máquina, dá um pim. Hoje em dia é muito difícil já ter e chegar a isso. Então, são coisas que estão caindo em desuso. Então, o principal que a gente tem que se preocupar é isso aqui. E esse aqui é o padrão de encaixe. É só chegar aqui e repetir esse padrão. Claro que a gente tem que saber qual são esses 4 pinos aqui, né? Porque tem mais, ó. Tem 4, tem mais 2 aqui perdido aqui, tem mais aqui. Como que a gente pode se basear? Presta muita atenção que aqui na placa-mãe tem uma serigrafia, tem uma tabelinha desenhada. Tá descrito a mesma coisa que eu escrevi na folha. Então vocês podem se basear por essa serigrafia da placa-mãe. Então agora, depois a gente vê esses conectores de baixo, eu já sei também como é que eu posso fazer a passagem desses cabos do painel frontal do gabinete aqui por debaixo, tá? A gente vai olhar, os gabinetes vão ter uma passagem aqui, ó. Esses recortes aqui no PSU Cover, que são justamente para a gente passar esses cabos ali. Então eu vou passar cada cabo de acordo com a proximidade na placa-mãe desses recortes aqui. Aquele próprio cabo do USB 3.0, que era o maior, eu posso realmente passar ele, talvez por aqui ou por aqui. Agora é a hora da gente instalar mesmo a placa-mãe para ver como é que vai ficar melhor esses cabinhos, tá? Mas já podemos virar o gabinete. Então, galera, a gente vai botar a placa-mãe aqui agora e um abre parênteses, tá? Tem 2 jeitos de fazer, mas seguinte, a gente tem que colocar SSD aqui ainda, water cooler e alguns pontos, que aí vai de cada um, tá? Enquanto a gente tá com a placa-mãe fora, mexer nela é muito mais fácil do que ali dentro. E depois vai ter placa de vídeo encaixada aqui, daí pra ficar com a mão aqui vai ficar meio apertado, complica. Pode ser mais chato de terminar de instalar o water cooler com a placa-mãe ali dentro e botar um SSD NVMe, que é o quê? Não é aquele SSD que a gente bota na base do cabo, o SSD de 2.5 polegadas, ou HD, né? O SSD NVMe é o que vai no slot M2 aqui na placa-mãe. Então a gente vai instalar um desses aqui nessa montagem de hoje. Como é que faz? É simples, só é pequenininho. Na placa-mãe, a gente vai ter inúmeros slots M2, dependendo da placa. Essa aqui tem 3. Aqui tem um slot M2, aqui tem outro. E aqui embaixo, nesse dissipador, tem mais um. Esse aqui tem um dissipador que está geralmente nessa posição aqui, é o slot M2 principal. É o que vai ter maior suporte de velocidade e uma versão PCI Express mais nova, PCI Express 4.0 ou 5.0, que vai suportar o SSD NVMe M2 mais rápido. E o slot para encaixar é simples. A gente vai ter que se atentar à banguelinha que tem nos terminais, igual a memória RAM, e vai chegar no slot, onde é que tem o encaixe perfeito para essa banguela aí, ó. Para colocar ele, tem que deixar ele nesse ângulo de uns 40 graus, quase 45 graus. Não, quase 45 não, uns 20, 30 graus. Encaixa aqui e aí deita ele. Olha, vai encaixar perfeitamente aqui, onde é que tem um lugar para parafusar. Esse parafuso vem dentro da caixa da placa-mãe, tá? Mas eu quero botar aqui embaixo. Então eu preciso soltar esse dissipador, que é essa carcaça metálica aqui. Ele é um dissipador, ó. Ele tem um thermal pad que melhora o contato do SSD com o metal, porque esse tipo de SSD esquenta bastante. Então isso aqui, essa carcaça toda ajuda a esfriar ele. Então eu vou colocar aqui, pau, e parafusar. Pã, já era. Tem um SSD aqui embaixo, escondidinho, e tá perfeito. Olha só, galera, como que gruda aqui, ó. Legal, né? Vamos lá então, galera. Uma coisa que eu faço, tá? Esse cabo do processador eu já pego, antes de fixar a placa-mãe, eu já encaixo ele, porque pra mim fica mais fácil. Não tem como é que encaixar ele virado, tá? Ele tem uma trava em um dos lados só, ó. Aí vai ter que corresponder a trava aqui no conector. Então não tem como é que errar. Se tu for inverter, ele também não entra, tá? Se tu for querer conectar do lado errado, ele não entra. E não é um conector pra fazer muita força, tá? Então se tu estiver conectando do lado errado, vai fazer força. E não é um conector de fazer força. Notem que eu tava sem a memória aqui, posso encaixá-la. Posso encaixar no fim, depois de novo também, isso é indiferente. Ó, conector de alimentação, 24 pinos lá da fonte. Ó, aqui a gente tem o conector do USB 3.0. Vamos começar a conectar esses cabos do painel frontal. Pegando aqui de trás, viro ele. Também não tem como é que encaixar do lado errado, tá? Todos são conectores anti-encaixe errado.
Agora eu tenho aqui os frontais. Olha, eu posso passar eles aqui também, ó. Uma passagem bem pequenininha aqui que fica mais legal, né? Tudo vale aqui que dá para passar pelo gabinete para ficar mais próximo do ponto que tu precisa e que não fique tanto cabo à mostra, tá valendo. Agora aqui o do áudio. Agora, galera, vamos instalar esse water cooler. Uma coisa importante pra gente olhar antes de botar o water cooler, na hora de instalar os fãs, tá? Geralmente a gente coloca o water cooler aqui, ó, galera. O meu não vai entrar aí desse jeito, ó. Eu tava achando que ia entrar, mas eu caduquei. Ele não entra aqui, tá? Eu vou ter que botar ele aqui na frente. Assim, de pé. Também é um jeito que a gente pode colocar. Ele vai no lugar desses fãs frontais do gabinete. Então eu posso puxar essa carcaça aqui e instalar ali na frente. Aqui já começam a ser alguns nuances, algumas coisas específicas desse projeto aqui. Mas enfim, o que eu quero falar? Na hora de colocar os fãs aqui, parafusar eles no radiador, se atentem para instalar o fã com os cabos do fã pro lado de trás, ó. Pro lado de trás do gabinete, que é o quê? Para eles já irem lá para trás, nas passagens de cabo para trás. Por algum momento ou outro, eu já instalei com o cabo do fã assim virado aqui meio para frente, ou na parte lateral, assim meio para lateral, que ainda eu podia puxar para trás, mas já não ficava tão legal porque deixava o cabo mais curto. Então pensa sempre na posição de como o fã vai ficar de forma final e deixa esse cabinho de trás da forma mais fácil possível para trás, para esconder da nossa visão também. Da mesma forma como eu vou fazer agora, eu vou instalar na parte frontal do gabinete e vai ficar assim, aqui na parte de dentro. Vai ficar posicionado assim. Então esses fãs, eu vou ter que pegar esses cabos e deixar de uma forma que fique o cabo lá para trás. Eu vou passar lá para trás depois. Todos os fãs, todos para a parte de trás, certo? E aqui a gente já pode prender eles, então, sabendo disso, já dá para prender eles aqui no radiador com os parafusos que vêm junto, que são esses parafusos bem compridões aqui, que atravessam todo o fã. Então é isso aí, vamos lá. Então aí, galera. Posicionado aqui os fãs, todos os cabos pro lado de trás para esconder. Uma outra coisa, tem esse outro cabo do water cooler, que é para ligar todos os fãs em conjunto. Como eu vou botar lá no fundo, vai ficar difícil com a mão depois. Então eu vou deixar tudo ligado agora. E esse parafuso que eu tô colocando são os parafusos curtos que vem no próprio jogo do water cooler, tá, galera? Muito bem, agora na parte de instalação da bomba do water cooler, a gente vai ter que ter essa base aqui, que é compatível com o soquete da placa-mãe. Dentro do water cooler vem várias bases, tá? Isso no manual do water cooler vai ter o desenho de cada base. Essa aqui é a base Intel, compatível com esse soquete LGA1700, que é dessa placa-mãe aqui. Ele vai encaixar perfeitamente na furação da placa-mãe. Então eu posso colocar aqui pela parte de trás, ó. Aí é um ponto interessante para levar em consideração. Essa placa-mãe, ela tem uma furação na lata para mim ver a parte de trás da placa-mãe. Então, para instalar o water cooler, a bomba dele agora não é um problema. Mas se fosse uma lata fechada, eu já não ia conseguir fazer isso. Então, eu deveria ter começado instalando isso antes de posicionar a placa-mãe no gabinete. Presta atenção nisso também. Vou virar aqui, vou encaixar essas torres que são a base. Aí. E agora a gente tem essas pecinhas aqui que vão encaixar naqueles parafusos que a gente precisa prender aqui embaixo da bomba do water cooler. Ó, galera, instalei aqui, agora já posso fixar e encaixar lá nos parafusos. Só claro que antes a gente precisa colocar a pasta térmica, né? Isso aqui a gente vai colocar uma gota central. Uma gota generosa. Tem pessoas que instalam assim, ó, gotas em formato de X. E eu sou uma dessas pessoas. Eu me certifico de estar em todos os cantos do processador. Ainda mais um processador que esquenta como esse aqui. Encaixo nas torres. Agora vem aqui com a tampa dos parafusos. A gente aperta o que dá com a mão, depois vai com a chave. Ó, galera. Esses cabinhos aqui que saem da bomba do water cooler são para alimentar a bomba do water cooler. Um deles a gente vai conectar nesse conector preto com os pininhos ali. É o conector CPU-OPT, que é o específico para a gente colocar as bombas de water cooler. Ele é um encaixe que também não dá para errar, tá? Já o outro conector, a gente vai levantar o PC e passar lá para a parte de trás. Então, galera, aqui a gente tem o restante dos cabos do water cooler, que vão ter alguns conectores que são conectores RGB. Isso aqui é da iluminação, do frufru, os pisca-pisca que tem nos fãs, que vão lá na placa-mãe no conector ARGB de 3 pinos. Esse conector é um conector de fã, que vai na placa-mãe também. E esse conector aqui é um conector SATA de alimentação, para dar energia para girar os fãs e girar a bomba do water cooler. Isso vai diretamente nesse cabo SATA da fonte. Ele é um formato de L esse conector, ó. Parece um L. Então eu vou conectar o L com o L. E pronto.
aqui tá feito. O restante volta para frente, para encaixar na placa-mãe. Aqui na placa-mãe, ó, a gente vai encontrar os conectores RGB, geralmente ficam lá em cima na placa-mãe, escondidinhos lá. Ó. Tem um conector de 4 pinos RGB, o de cima, e o de 3 pinos aqui embaixo, que é o ARGB. Então a gente só conecta de acordo, né, na posição dos 3 pinos. E o conector de fan, agora ele vai no conector principal, que é o CPU fan. Esse conector simples. Também, não tem como é que conectar errado, tá? Tem que seguir o padrão do conector, do desenho dele. E aí tá feito. Por fim, galera, SSD, cabo SATA. Esse cabo SATA também ele tem um padrão, um desenho de L. Então é fácil de conectar, tá? Não tem como é que errar. É um L menor do que aquele L de alimentação que vem da fonte. O SSD vai poder ficar posicionado na parte de trás aqui do gabinete. Geralmente a gente tem espaçamento aqui, ó, na parte de trás. A gente pode deixar ele posicionado aqui embaixo e parafusar. E esse cabo SATA, ele passa para frente e vai conectado aqui nos conectores SATA, que também tem um formato de L, não tem erro. Chega a vez da nossa placa de vídeo e aqui a gente vai prestar atenção no slot PCI Express da placa-mãe, aqui que a gente encaixa a placa de vídeo. Um gabinete novo, ele sempre vai vir com as baias fechadas, que são esses espelhos aqui, ó. A placa de vídeo ela vai ficar posicionada e vai sair aqui para fora. Então a gente precisa tirar esses espelhos aqui antes. Então eu vou ver aqui, ó, minha placa de vídeo, por exemplo, ela ocupa 2 espelhos. Ela ocupa a largura de duas portas aqui, ó. Então eu preciso tirar 2 espelhos. Eu preciso tirar o espelho de 2 baias para poder encaixar a placa de vídeo. Então desparafusa aqui. Tem alguns gabinetes que não é parafusado assim, tá meio soldado essa plaquinha. E daí tu pode fazer isso aqui, ó. Com a mão mesmo, tu empurra para dentro e dá uma jogadinha e quebra. Não tem problema, é para fazer isso aí mesmo, tá? Só a desvantagem é que depois de tirar tu não consegue mais tampar assim, que nem esse aqui que é parafusado. Mas esse aqui até que tá preso. Vou quebrar, deixa eu ver. Ah não, não tá não. E agora, vai lá na placa-mãe. Esse pino aqui do slot, empurra ele, que nem o da memória RAM. Encaixa de acordo com a banguelinha dos terminais e empurra. Pão. E aí mete o parafuso de novo lá na parte do espelho. Agora quem fecha isso aqui, a parte de trás é a placa de vídeo. Tem outro detalhe, a placa de vídeo também precisa de um cabo da fonte de alimentação. É um cabo de 8 pinos também. Não é igual ao do processador, apesar de ser 8 pinos. Eu vou pegar esse cabo e puxar aqui pra frente, eu vou passar ele aqui, ó. É esse cabo aqui, galera. Eles são 8 pinos, mas eles dividem de um jeito diferente. Eles têm um par, 2 aqui, e mais 6 pinos. E daí dá pra juntar e fazer um de 8. Ele tem a travinha de um lado, que vai conectar aqui certinho na trava do conector. E a parte de restante de cabos que a gente vai ter aqui, que nesse momento eu não vou usar, só se eu tivesse mais HDs eu ia usar mais cabo SATA, se eu tivesse mais uma placa de vídeo eu ia usar mais conector de placa de vídeo, que são esses PCI Express da fonte, eu iria usar esses cabos. Como não é o caso, eu posso pegar e organizar do jeito que eu achar melhor aqui e até esconder, enfiar eles aqui para dentro. E o restante de cabos que a gente teria aqui pode ser fechado assim e colocar a tampa do gabinete. Eu só vou terminar de instalar esses fãs aqui que eu tinha antes na frente do gabinete, tá? Que é um sistema meio proprietário desse gabinete, esse modelo aqui. Porque tem kits de fãs que vocês podem comprar depois para instalar no PC, no gabinete. Esse kit de fã vai ter um padrão de cabos diferente, então vai ter que seguir o manual do kit de fã. Tem muito fã que não usa o mesmo padrão muitas vezes. Então eu vou terminar isso aqui. E basicamente a montagem geral, lógica de placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, SSD, é isso aqui que a gente viu, beleza? Caixa a tampa traseira, parafusa e power on. PC montado com sucesso. Então galera, tá aí o PC Gamer montado, é isso aí, a base é essa. Sempre de um PC para o outro, um gabinete para o outro, um water cooler para o outro. Principalmente gabinete e water cooler, sistemas de arrefecimento diferentes, tem muita na verdade não tem muita padronização, então sempre vai variar. E daí muitas vezes tu tem que seguir e te atentar no material, no manual que chega junto. E no mais é isso, espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, aprendeu alguma coisa, te ajudei de verdade, então deixa um like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. Obrigado pela força de sempre, grande abraço, até o próximo vídeo, é isso aí, valeu!